Shalom Aleichem, meu irmão e minha irmã, como vão vocês? Que Hashem vos abençoe em nome de Yeshua. Hoje o nosso vídeo eu vou falar sobre o acróstico da palavra Mashiach. Vamos lá. Na verdade, Mashiach, o resgatador final, é uma permutação das palavras um nome vivo, Shem Hai. Nesse primeiro momento, eu quero mostrar para vocês uma coisa bem interessante, porque através do rearranjo das letras da palavra Mashiach, nós temos aqui um nome vivo. E nada mais justo do que ligar esse nome à pessoa de Yeshua. Porque Shaul HaShaliach, ele disse assim, que o Eterno deu a Yeshua um nome, para que ao nome de Yeshua todo joelho se dobre, toda língua confesse que Yeshua é Adonai para a glória do Pai. Então, o nome de Yeshua, ele carrega consigo uma vida, um poder, uma autoridade, que são coisas sobrenaturais, coisas tremendas, coisas maravilhosas. E eu gostaria que você pudesse compreender isso, porque somente aquele que foi enviado pelo Eterno, pelo Hakadosh Baruch Hu, o Santo Bendito seja Ele, para trazer redenção total à humanidade, poderia ter um nome que é vivo, um nome que é eficaz, um nome que é poderoso, um nome que é capaz de salvar, curar, transformar, resgatar, entre outras coisas. Então, dentro da tradição judaica, quando se fala de Mashiach, o nome dele precisaria carregar algo que fosse a própria vida. E é interessante que o próprio Yeshua, quando relatou acerca de si mesmo, dizendo assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, ele não é só a vida, mas o seu nome, ele é vivo, ele é um nome vivo, Yeshua. A palavra Mashiach, ela contém em si, no acróstico, 4 outras palavras, 4 nomes relacionados ao próprio Mashiach. Então vamos ver. A letra Men, Menachem, consolo ou consolador. A letra Shin, Shiloh, o enviado. A letra Yud, Inon, o descendente iluminado. E a letra Het, Hanina, misericórdia ou misericordioso. Vamos então destrinchar isso aqui em cada um deles para a gente poder entender melhor. Menachem, consolo ou consolador. O nome do Messias, segundo a tradição rabínica, é Menachem, o consolador do livro de Lamentações, Eicha. Por estas coisas choro eu. Os meus olhos se desfazem em águas, porque se afastou de mim o Consolador que devia restaurar a minha alma. Os meus filhos estão desolados, porque prevaleceu o inimigo. Quando Israel foi para o cativeiro, tudo isso aqui aconteceu. O povo de Israel chorava, porque o Consolador deles, que era o Eterno, havia deixado. E é uma coisa tão interessante, que quando a gente fala sobre o Consolador, Yeshua, ele veio para trazer isso para a humanidade, mas ele vai embora e deixa aqui no seu lugar alguém que se parece com ele, o Consolador, que é o Ruach HaKodesh, o Espírito Santo. Nesse primeiro momento, nós entendemos então que um dos papéis de Yeshua, quando veio para estar entre nós, era trazer consolo à vida do homem, e isso ele fez várias vezes, curando enfermidades, libertando, trazendo salvação, restituindo pessoas. Vidas foram transformadas e consoladas pela pessoa de Yeshua. Então, falando novamente sobre Menachem, ele tem a gematria de Tzemach, que significa o surgimento ou o florescimento de uma vitória, que é igual a 138. Olha que interessante isso. Quando a gente fala sobre Menachem, o Consolador, aquele que traz o consolo, nós estamos falando sobre alguém que vem para trazer a vitória para nós. Olha que coisa linda isso. Então o nome do Mashiach
ele está ligado ao consolo e ao surgimento da vitória. Por isso que é tão tremendo quando nós cremos em Yeshua, nós entendemos quem ele é. Ele foi aquele que foi levantado pelo Eterno e veio para o mundo para surgir, para fazer com que a nossa vitória floresça em seu nome. A pergunta é, para quem é essa vitória? Quando eu pego a gematria aqui de 138, 1 mais 3, 4 mais 8, 12. A vitória é para quem? Para toda a nação de Israel, para todos aqueles que são descendentes das 12 tribos de Israel. Baruch Hashem Hakadosh Baruch Hu. O Messias de Arbel. Aqui eu vou contar para vocês uma história que está ligada ainda ao nome Menachem, tá? Que está dentro da tradição judaica. Dirigia devagar na estrada para Bicat Arbel. Afinal, uma das tradições ligadas ao lugar é que um Messias, Menachem ben Amiel, aparecerá aqui e encontrará o profeta Elias e os sábios de Israel. Há uma sugestão a essa tradição no Talmud de Jerusalém. Uma vez um agricultor estava arando seu campo em Bicat Arbel. De repente seu boi zurrou. Um árabe que passava ouviu o zurro e disse: Judeu, judeu! Desate o seu boi e desate o seu arado, porque o templo está destruído. Depois de algum tempo, o boi voltou a zurrar-se. O mesmo árabe disse: Judeu, judeu, amarre seu boi e amarre seu arado, porque nasce o Messias, o rei. O judeu disse: qual é o nome dele? O árabe respondeu: Menachem, da capital do rei da Judeia, de Belém. Essa pequena história, essa pequena tradição, ela mostra o seguinte, que o Messias ele já foi anunciado lá no Talmud, só que foi dito sobre ele que ele viria de Belém da Judeia. Olha que coisa extraordinária isso! E que ele vindo de Belém da Judeia, ele traria a redenção para a nação de Israel e para o mundo. Então, que coisa tremenda isso, mostrando como a tradição judaica conecta o Messias a uma pessoa que já fez isso. Qual foi o homem que nasceu em Belém que trouxe redenção para a humanidade? O nome dele é Yeshua. Vamos lá então agora, mudando, passando para o próximo tópico, Shiló, o enviado, onde nós usamos a letra Shin. A yeshiva de Rabi Shila disse, o nome do Messias é Shiló, como é dito, até que Shiló venha. O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre os seus pés, até que venha Shiló, e a ele se congregarão os povos. Aonde a palavra está escrita Shiló, a gematria de Shiló é 3, 4, 5, e é igual a Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu e Mashiach são realmente um. Vamos explicar agora isso aqui. O Rabi Shila, então ele fala sobre o Messias como sendo Shiló, o enviado. O enviado para quê? Para que os povos possam vir a ele, para que Israel possa retornar para ele. Olha que interessante, e eu quero te mostrar aqui uma coisa interessantíssima, porque Yeshua diz que depois da morte dele, ele atrairia para si muitas pessoas, muitos povos ele atrairia para si. E quando Shaul sai para pregar a palavra do Eterno no Império Romano, ele vai nas sinagogas e começa a trazer os judeus para Yeshua e fundar então depois comunidades judaico-messiânicas. Olha que interessante isso. Então, a palavra ela foi pregada para trazer de volta os judeus que haviam se perdido, Baruch Hashem, porque no século I não havia nenhum povo que tinha expectativa messiânica a não ser os judeus. Somente os judeus estavam aguardando pelo Mashiach quando Yeshua vem. E eu quero mais uma vez mostrar isso para você aqui na gematria de Shiló, que é 3, 4, 5. Vamos somar? 3 mais 4, 7 mais 5, 12. Para quem é que Yeshua veio? Para a casa de Israel, para a nação de Israel. O próprio Yeshua disse, eu não vim senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele veio buscar e resgatar tais ovelhas. Aqui nós temos uma conexão também de Moshe Rabbeinu com o Mashiach, que são realmente um. Por quê?
Moshe, ele é um arquétipo do Mashiach, ele é aquele que vem, faz milagres e leva Israel até a terra prometida, né? Pelo menos a fronteira da terra prometida. E Yeshua fez o mesmo, ok? Yeshua veio, preparou todo o caminho para que o homem possa voltar para a sua Canaã celestial, mostrando que Moshe, ele é o símbolo do Mashiach e Yeshua é a concretização daquilo tudo que Moshe havia anunciado. Inon, o descendente iluminado. Rashi comenta sobre Miqueias 5:2 dizendo o seguinte: e você, Belém Efrata, de onde Davi emanava, como está escrito, o filho do teu servo Jessé belemita, e Belém é chamado de Efrata, como se diz, do caminho para Efrata, que é Belém. Você deveria ter sido mais baixo dos clãs de Judá. Você deveria ter sido mais baixo dos clãs de Judá por causa do estigma de Ruth, a Moabita, em você. De ti surgirá por mim o Messias, o filho de Davi. E assim diz a Escritura, a pedra que os construtores rejeitaram se tornou uma pedra angular, e sua origem antiga. Antes do sol, o seu nome é Inon. Vamos explicar tudo isso aqui, primeiro a relação com Belém, e depois a questão do nome Inon. A conexão com Beit-Lehem aqui é uma conexão muito interessante, porque hoje em dia se fala muito da vinda de Mashiach, mas no judaísmo eles esperam o Mashiach ben David. E por que isso? Porque dentro da tradição rabínica, só para explicar, os rabinos creem que o Mashiach vem em duas etapas. Primeiro como Ben Yosef, o sofredor, depois como Ben David, que é o guerreiro que vai libertar Israel de todas as suas lutas, os seus ataques e todas as vicissitudes que virão sobre a nação. Então, o profeta diz que o Mashiach, Ben Yosef, o sofredor, nasceria em Beit-Lehem. Qual que é a conexão com Beit-Lehem? É simples. É uma cidade pequenininha, é um lugar que ninguém daria nada, mas dali o Eterno faria trazer o Mashiach. E o que significa o nome Beit-Lehem em hebraico? Você sabe? Eu vou te contar então. O nome Beit-Lehem significa casa de pão, ou seja, padaria. Aí, eu vou conectar isso com Yeshua da seguinte forma. Yeshua disse assim, eu sou o pão da vida. Lógico, o pão da vida tem que ter nascido na padaria. Isso parece uma coisa um pouco assim estranha, mas é maravilhoso quando você consegue conectar a escritura, a profecia, à pessoa que está relacionada àquele lugar que foi profetizado na Bíblia. Então aqui nós temos essa alusão fantástica que liga Yeshua, que é Ben David, é filho de Davi, não só a cidade de Beit-Lehem, mas também aquilo que ele dizia ser e que ele é, o pão da vida que desceu dos céus, ou seja, o maná. Que coisa maravilhosa. Agora, dando mais um passo adiante, o texto fala sobre a pedra que os construtores rejeitaram, que se torna a pedra angular. Essa aqui é uma outra questão muito interessante, porque existe uma tradição sobre Even Shtiah, a pedra fundamental da criação. E essa pedra está debaixo da mesquita da cúpula dourada em Jerusalém, onde era o monte do templo. E essa pedra, ela tem uma característica muito interessante. Qual é? Essa pedra, ela tem um furo nela, e ela é chamada de pedra perfurada, fazendo uma alusão àquilo que está escrito no Talmud, que diz que o Mashiach seria chamado de o perfurado. Preste atenção, isso aqui é muito interessante, irmãos. Então, o perfurado, por quê? Porque ele é a pedra da criação, a pedra fundamental da criação é ele. E hoje essa pedra está em Jerusalém, fisicamente falando. Então, tudo isso para a gente poder conectar a pessoa de Yeshua, quando Tomé, né, que é chamado no original em hebraico de Toma, quando Yeshua volta e tem um encontro com os seus discípulos depois de ressurreto, ele não está presente, e quando os discípulos informam para ele, ele diz assim,
Eu só vou acreditar se eu colocar a mão num dos furos que ele recebeu. E quando numa outra ocasião, Yeshua aparece para os discípulos e Toma está presente, e Yeshua chega para ele e fala assim, coloca a mão aqui, coloca o dedo aqui, se você precisa disso para quê, coloca o dedo aqui onde eu fui perfurado. E Toma diz, Senhor meu e Deus meu. E aí Yeshua diz para ele uma frase que é poderosa. Porque você viu, você creu? Bem-aventurados os que não viram e creram. E aí nós entendemos o seguinte, que o nome Inon, que significa descendente iluminado, está ligado àquele que nasceu antes do sol. Ou seja, Yeshua foi aquele que criou o sol. Por isso, ele é Or HaOlam, a luz da eternidade. Aleluia. O título noivo também é o título para o Mashiach. Um dia o noivo revelará sua luz escondida desde os 6 dias da criação, como diz Isaías. E será a luz da lua como a luz do sol, e a luz do sol 7 vezes maior, como a luz de 7 dias, no dia em que o Eterno ligar a quebradura do seu povo e curar a chaga da sua ferida. Qual que é o segredo dessa passagem? Para entender isso, o Messias está ligado ao sol. O Midrash Rabbah identifica o Messias como Inon. E a escola de Rabi Yanai disse, seu nome é Inon, pois está escrito antes do sol, o seu nome é Inon. Então, só mais uma informação aqui que é interessante, que o Mashiach, ele está conectado ao noivo. Olha que interessante isso. Então o Mashiach, ele é aquele que vem buscar a sua noiva, e a noiva é Israel. Aleluia. Então você que pertence à nação de Israel, você que foi conectado à nação de Israel e está numa igreja, numa congregação, numa sinagoga, seja lá onde você estiver, espere ansiosamente e aguarde, porque o noivo virá buscar a sua noiva. Aleluia. E o noivo é Yeshua HaMashiach. Malaquias ainda diz o seguinte, mas a vós que temem o seu nome, um sol da justiça ressurgirá com cura nas suas asas. O Midrash Rabbah identifica essa passagem como messiânica, pois ele diz assim, Moisés perguntou, eles permanecerão em penhor para sempre? E o Eterno respondeu, não, somente até que o sol apareça, isto é, até a vinda do Messias, porque diz, mas a vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça com cura em suas asas. Quando é que isso aqui se cumpriu? Você sabe? Na Brit Hadashah, no Novo Testamento, tem uma passagem muito interessante, porque as asas aqui em hebraico, a palavra kanfot, ela está ligada ao tzitzit, as franjas do talit. E teve uma passagem em que Yeshua estava indo na casa de um homem, e ele estava andando por um local e tinha uma multidão que estava cercando. Quando uma mulher veio por trás dele, e essa mulher tinha uma enfermidade muito grave, ela sofria de uma hemorragia contínua, que nós chamamos de fluxo de sangue. Essa mulher toca no talit de Yeshua, mais precisamente no tzitzit, nas franjas do talit de Yeshua, e é instantaneamente curada. Para cumprir a profecia de Malaquias. Mas a vós que temem o meu nome, o sol da justiça ressurgirá com a cura nas suas asas. E Yeshua para imediatamente e disse assim, alguém me tocou. Os discípulos questionam e tal, e de repente aquela mulher se apresenta. E Yeshua diz assim, vai em paz, mulher, porque a tua fé te salvou. E ela foi curada. E quando Yeshua está continuando na sua caminhada, alguém chega e diz assim, para o homem que estava levando Yeshua até sua casa, diz assim, não perturba o mestre, porque a tua filha já morreu. Yeshua disse assim, vamos lá, assim mesmo. E aí a Bíblia nos conta um caso super lindo e interessantíssimo. Porque quando Yeshua chega àquela casa, ele informa aquelas pessoas que a menina não está morta, mas ela está dormindo. Todo mundo ri de Yeshua, ele tira todo mundo do quarto e ele fica com os pais da menina, naquele quarto onde ela jazia morta. Então Yeshua pega o talit e coloca em cima dela e diz a ela, come! Levanta-te, e a menina ressuscita. Ou seja, a cura, a ressurreição estava nas asas, no talit de Yeshua.
aleluia, operando milagres, como a própria profecia diz acerca do Messias, Baruch Hashem. Isso é uma coisa maravilhosa, porque isso inclusive está em linha com o restante da tradição judaica, que diz que a unção de um homem está no seu talit. O Marzor, para o Yom Kippur, tem uma incrível oração que diz o seguinte: Mashiach Tzidkenu se afastou de nós, o horror nos apossou e não temos nada para nos justificar. Ele carregou o jugo de nossas iniquidades e nossa transgressão e é ferido por causa da nossa transgressão. Ele carrega nossos pecados em seu ombro para que ele possa encontrar perdão por nossas inquietações. Seremos curados pela sua ferida. Nesse tempo, o Eterno criará o Messias como uma nova criatura. Traze-o do círculo da terra, levante-o de Seir, para nos reunir pela segunda vez no monte Lebanon, pela mão de Enon. Essa oração do Marzor de Yom Kippur aponta para o Messias e fala dele em conexão com Isaías capítulo 53 e mostra que o Messias traria perdão para a transgressão, porque ele carregou as iniquidades, que ele traria cura pela sua ferida e que ele, sendo uma nova criatura, também transformaria os seus seguidores em novas criaturas. Isso é muito tremendo e em linha com aquilo que Shaul Hashaliach também falou, que aquele que está no Messias, uma criatura restaurada é. As coisas velhas já passaram e tudo foi restaurado, de encontro com essa oração do Marzor de Yom Kippur. Baruch Hashem. Aqui está agora essa oração para que você possa ver e comprovar a fonte de onde nós tiramos essa informação. Algumas notas curtas então sobre essa passagem. Nosso justo ungido, Mashiach Tzidkenu, o Messias, nossa justiça, uma citação de Jeremias 23. Ele suportou o jugo de nossas iniquidades. O comentário sobre Isaías 53. Ele carregou os nossos pecados em seus ombros. Em seu ombro, né? Em uma declaração impressionante, os ombros do Messias levam os pecados de Israel como um homem que carrega a sua cruz. Isso está escrito em Gênesis Rabá 25. Isso conecta essa profecia, essa oração a Yeshua. O Eterno irá criá-lo, o Messias, como cria uma nova criatura. Isso aconteceu através da ressurreição. Traga-o do círculo da terra, ressuscite-o da sepultura, né? Essa é a interpretação rabínica. Levante-o de Seir, resgate-o do cristianismo nos portões de Roma para nos redimir. Monte-nos pela segunda vez no monte do Líbano, traga-nos novamente para a terra, para o monte do templo, pela mão de Enon. E você sabe que Enon é um dos nomes do Messias antes da criação. Suas letras Yud, Nun, Vav, Nun aludem ao nome do Messias da época vindoura. Yud, Rei, Vav, Rei, Baruch Hashem. Para a gente então poder agora terminar, o nome Hanina, que significa misericórdia. Seu nome é Hanina, como foi dito, eu não usarei de Hanina. Isso está em Jeremias 16:13, que diz: portanto lançar-vos-ei fora dessa terra, para uma terra que não conhecestes, nem vós nem vossos pais, e ali servirei a deuses estranhos de dia e de noite, porque não usarei de misericórdia, Hanina, convosco. É interessante que quando Israel vai para o cativeiro, o Eterno precisa então permitir que eles passem por muitas coisas terríveis, permitir que eles sofram, que eles sejam assimilados, que muitos se percam. E o Eterno diz que não usaria de misericórdia para com eles. Mas, quando eles voltam no cativeiro, o Eterno passa então a usar de misericórdia. E quando o Mashiach vem, ele é a misericórdia encarnada do Eterno para trazer redenção a Israel e ao mundo. Eu espero então que você tenha gostado do nosso vídeo, que você tenha entendido essas relações com a pessoa de Yeshua. Baruch Hashem, se você gostou do vídeo, vai lá, clica, dá um like, favorite o vídeo, clica no sininho para você receber as nossas recomendações e fale para todo mundo do trabalho que nós estamos fazendo. Nos veremos no nosso próximo vídeo, ok?